Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de gramática. Hoje estudaremos as orações subordinadas adjetivas. Na aula passada, nós estudamos as orações substantivas, período composto por subordinação, orações substantivas. Orações substantivas, então, são aquelas orações que complementam um verbo da oração principal. É preciso haver a oração principal e é preciso haver uma oração ligada a ela que a complemente. As orações substantivas, elas são chamadas assim porque elas funcionam como um substantivo. Se eu trocar a oração toda por isso, por exemplo, eu posso considerá-la substantiva. Então, se eu disser assim, eu preciso que vocês me tragam as tarefas prontas na próxima aula. Eu preciso do quê? Eu preciso disso ou eu preciso isso. Se eu puder trocar, eu tenho então orações substantivas, que foi o que vimos na aula passada. As orações substantivas estão normalmente ligadas pela conjunção integrante que ou se, ou outras equivalentes, porém mais comuns as integrantes, as conjunções integrantes. As orações adjetivas, então, funcionam como adjetivos. Se na substantiva a oração, temos a oração principal e a oração substantiva, que funciona como substantivo da oração principal, na oração adjetiva nós temos, então, o valor de adjetivo. O que é adjetivo? Nós estudamos isso lá quando a gente estuda as classes de palavras, as classes gramaticais, nós estudamos os adjetivos, certo? Então, o que são os adjetivos? São palavras, expressões, um conjunto de palavras, uma locução, por exemplo, que dá qualidade a algo, a alguma coisa, Então, aqui nós temos a princípio um período simples. Assistimos a cenas deprimentes. Eu tenho só um período simples aqui, porque eu só tenho uma oração, Para ter período composto, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter mais de uma oração. Então, aqui a gente tem um período simples. Assistimos a cenas deprimentes. O verbo aqui, analisando esse período simples, nós vamos ter um sujeito oculto, que está oculto desinicial aqui no verbo assistimos. Quem assistimos? Nós. Sabemos aqui que é a primeira pessoa do plural, então é um sujeito oculto ou desinicial. Quem assiste algo, alguma coisa, Então assistimos às cenas deprimentes. O verbo aqui é um verbo transitivo indireto, certo? Nós temos aqui uma preposição. Quem assiste a algo, alguma coisa, às cenas deprimentes. Então eu tenho um objeto indireto aqui. Então nós temos o período simples. A palavra deprimentes funciona como o quê? Funciona como um adjetivo. Por quê? Porque deprimente é algo que se refere à palavra cena, que é um substantivo, certo? Esse substantivo cenas tem ligado a ele uma palavra deprimente, que é um adjetivo. Logo, nós temos um período simples, onde nós temos um verbo transitivo indireto. Quem assiste a algo, alguma coisa. Há um objeto indireto, que é as cenas deprimentes, composto por um adjetivo que qualifica o substantivo, que é o núcleo aqui, do objeto, cenas, certo? Então, deprimente é um adjetivo, é uma palavra que dá qualidade ao núcleo do objeto indireto aqui, cenas. Então, aqui eu tenho um período simples, aqui eu tenho um adjetivo. Aqui eu tenho um período composto. Assistimos a cenas que deprimem. Eu tenho um período composto porque eu tenho aqui dois verbos. Na primeira oração aqui, assistimos, eu tenho o verbo aqui, o verbo assistir, e deprimem também é verbo aqui.
né? Aqui não é mais um substantivo como deprimente. Aqui é um verbo, né? Indica uma ação aqui dentro dele, algo que faz alguma coisa, que deprime alguém, tá? Então, deprime aqui já é verbo. Aqui sim eu tenho dois verbos. Assistimos às cenas que deprimem, tá? Então, trocando o adjetivo deprimentes pela oração que deprime, porque aqui agora eu já tenho uma oração, eu tenho um período composto equivalente a uma oração adjetiva, porque equivale à qualidade da referente aqui à primeira oração aqui, assistimos, né, do verbo assistir. Assistimos o que? As cenas que deprime. Que deprime se refere ainda, né, ao substantivo aqui, cenas. Veja que agora tem além, né, da gente observar a presença dos dois verbos, assistimos e deprime aqui, eu posso também observar que eu tenho uma palavrinha aqui que se refere a cenas. Ajuda a gente a identificar as orações adjetivas. Esse que aqui é uma conjunção integrante igualmente lá nas orações subordinadas substantivas? Não. Esse que aqui é um pronome relativo. O pronome relativo é próprio das orações subordinadas adjetivas, ok? O que, o qual, os quais, o cujo, cuja, onde, todas as palavras que se referirem a um núcleo nominal anterior, né? Então, ele vai ser um pronome relativo, porque se refere a algo, né, anteriormente citado. Tá? Então, aqui não é uma conjunção, esse é um pronome relativo, porque se refere a cenas aqui, ok? Então, aqui período simples, aqui período composto, já que deprime, podemos classificar com oração subordinada adjetiva. E aqui, como eu falava anteriormente, né, da distinção entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Não confundir, e se você conseguir identificar essas duas palavrinhas, vai ficar muito fácil para identificar o que é uma oração subordinada substantiva e o que é uma oração subordinada adjetiva, garanto. Tá? Então, para isso, tem que entender a palavrinha. Que, como pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva, equivale a o qual, a qual, os quais e as quais. Então, se você puder trocar o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele vai ser pronome relativo, sempre. O churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada. O churrasqueiro, o qual temperou a carne. Viu que eu posso trocar? Posso trocar, deu certo, é pronome relativo. Agora, a conjunção integrante é um pouquinho diferente, ó. Que, como conjunção integrante, introduz oração substantiva. Aí eu vou ter apenas a função de introduzir a oração substantiva e não de se referir a um termo, como o pronome relativo. Ó, o churrasqueiro confirmou que não comera nada. Esse que aqui não está se referindo a uma palavra anteriormente citada, como aqui, ó, o churrasqueiro que temperou. Churrasqueiro que se refere a churrasqueiro, certo? Aqui, ó, o churrasqueiro confirmou. Aqui eu já tenho um verbo transitivo direto, quem confirma algo ou alguma coisa, né? Eu tenho que não comera nada. Esse que é uma conjunção integrante que está ligando a oração principal, o churrasqueiro confirmou, a oração subordinada substantiva, que não comer nada. Oração subordinada substantiva aqui, objetiva direta, porque confirmou é um verbo transitivo direto. Nós temos a classificação das orações adjetivas. Elas são muito fáceis, é muito fácil identificar a classificação dessas orações, porque são apenas duas classificações. É bem diferente das substantivas e bem diferente das adverbiais que nós vamos ver na próxima aula. Restritivas e explicativas, né? Só essas duas classificações aqui, e também é muito fácil identificar. Olha só, a restritiva, ela limita, ela restringe o sentido do nome a qual se refere. Na escrita, não fica isolada por vírgulas. Então, quando é restritiva,
a oração adjetiva, ela não vai ficar isolada por vírgulas. Então, na escrita é muito fácil identificar. Claro que na fala a gente tem que ir pelo contexto. Então, por exemplo, ele colheu as laranjas que estavam maduras. Veja que eu não tenho vírgula aqui, ó, separando. Ele colheu as laranjas que estavam maduras. Não tem vírgula aqui separando a conjunção, o pronome relativo aqui, a oração anterior, tá? Que é o pronome relativo, que se refere a laranjas, certo? Não tem separação. Já a explicativa, eu vou usar uma vírgula. Olha, apenas esclarece, explica melhor o nome a qual se refere, a que se refere. Na escrita aparece sempre isolada por vírgulas, então na escrita é muito fácil identificar. Os mares que nos fornecem alimentos estão sendo poluídos. Pronto. Os mares, vírgula, que se refere a mares, né? Nome relativo, que nos fornecem alimentos estão sendo poluídos. Pronto. Eu identifico muito fácil na escrita pelas vírgulas aqui. Agora, e se eu estiver falando? E se eu não estiver escrevendo, como que eu vou saber? Aí eu tenho que entender o sentido restritivo e o sentido explicativo, né? Ó, por exemplo, ele colheu as laranjas que estavam maduras. Ele colheu apenas as que estavam maduras. Ele não colheu todas as laranjas, apenas as que estavam maduras. Aqui, os mares que nos fornecem alimentos estão sendo poluídos. Aqui não está restringindo nada. Está explicando por quê? Porque não é apenas um mar que nos fornece alimentos, todos os mares, né? Todo o oceano, tudo que nós temos, né? No planeta Terra aqui de água, de mar, né? Como tudo na natureza e as florestas, por exemplo, nos fornecem alimentos. Então a gente não está falando especificamente de um mar, por isso que não está restringindo, está explicando. Tá? Então a gente tem que entender o contexto na fala, como não dá para perceber as vírgulas na fala, a gente tem que entender o contexto para poder conseguir identificar aqui a classificação dessas duas orações. Mais alguns exemplos aqui. Os balões que subiam eram aplaudidos pelas crianças. Os balões que subiam eram aplaudidos pelas crianças. Vocês são capazes de identificar aqui a explicação, né, que vocês acabaram de ouvir? Qual seria a restritiva e qual seria a explicativa aqui? Muito fácil, né? Além da gente ver a vírgula, que está muito fácil, a gente consegue identificar também, né, pela contextualização. Olha, apesar de terem a mesma estrutura, esses períodos têm sentidos bem diferentes. Em um, entende-se que nem todos os balões subiam, apenas uma parte deles é que subia. E só os que subiam eram aplaudidos. A oração que subiam é, portanto, adjetiva restritiva. Então, os balões que subiam eram aplaudidos pelas crianças. As crianças aplaudiam os balões que estavam subindo, claro, né? A festa lá, e os balões subindo, elas olhando aqueles balões lindos subindo e elas aplaudindo. Então, elas aplaudiam apenas os que subiam. É um sentido restritivo, a gente precisa entender isso, certo? Claro que nós não estamos vendo vírgula aqui, então já sabemos que é na escrita, né? Outro exemplo. Já em 2, entende-se que todos os balões subiam e todos eram aplaudidos pelas crianças. A oração que subiam é, portanto, adjetiva explicativa. Agora aqui, ó, os balões, vírgula, que subiam, vírgula, eram aplaudidos pelas crianças. Aqui todos os balões subiam, não ficou nenhum no chão. Soltaram os balões e todos subiam. E eles eram aplaudidos pelas crianças. Por isso que esse sentido aqui está explicando, tá? E esse sentido aqui está restringindo, explicando e restringindo. Então, pessoal, terminamos por aqui a nossa aula sobre orações adjetivas. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com as orações subordinadas adverbiais. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí no vídeo, compartilha, se inscreva para receber
as notificações dos próximos vídeos, tá? Um abraço e até então a próxima aula.